É estranho como a vida prega peças na gente, né? Eu sempre achei que a morte era o fim. O ponto final. O acabou. Mas, depois do que aconteceu, eu já não tenho tanta certeza. A verdade é que, às vezes, a morte é só o começo. Principalmente quando o falecido decide voltar. E olha, o que eu vou te contar aconteceu comigo, aqui no meu AP, no centro de São Paulo. Pode parecer loucura, mas juro, cada palavra é real. Sabe, a gente não dá valor para a rotina até ela ser arrancada da gente. Minha vida era uma coisa simples, sabe? Acordava com o despertador às 6 da manhã, tomava um café forte com pão na chapa na padaria da esquina. O seu Zé, um senhor de bigode branco que sempre me dava um bom dia com um sorriso. Eu pegava o metrô, aquele inferno lotado da linha vermelha, espremido entre pessoas de todos os tipos. O cheiro de suor misturado com perfume barato, o barulho dos trilhos, tudo isso fazia parte de mim. E, no fim do dia, voltava para casa, pedia uma pizza, a de calabresa do Don Corleone, assistia um filme, e ia dormir. Uma rotina boba, mas era minha. E nela, tinha a Carol. A Carol. A gente se conheceu na faculdade, em uma aula de literatura. Ela era uma força da natureza, sabe? Cheia de vida, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. O cabelo dela era uma bagunça de cachos castanhos, e ela tinha mania de passar a mão nele quando estava nervosa. Tinha também aquela risada dela, alta e contagiante, que fazia todo mundo rir junto. A gente se apaixonou, morou junto, brigou, fez as pazes. A gente era a gente. E a Carol era o meu sol. A pessoa que trazia a cor para o meu mundo preto e branco. Tudo mudou no dia 16 de março. Uma terça-feira como outra qualquer. A Carol tinha ido para a casa da mãe dela, em Santo André, para ajudar com a mudança. Ela me ligou no meio da tarde, e a gente conversou por um bom tempo, rindo de piadas bobas. No fim da ligação, ela disse eu te amo, gordinho, do jeito que só ela me chamava. E eu disse eu também te amo, cachinhos. Essa foi a última vez que a ouvi. Horas depois, meu celular tocou. Era a mãe da Carol. A voz dela estava embargada, chorosa. Meu filho, a Carol, ela sofreu um acidente. Uma batida forte. Meu mundo desabou. Eu peguei um táxi, o motorista, um senhor de uns 60 anos, perguntou o que tinha acontecido. Eu não conseguia falar. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, e a única coisa que eu conseguia pensar era na Carol. No sorriso dela, na risada, nas pequenas manias. Cheguei no hospital e a mãe dela me abraçou forte. Ela não resistiu. O médico, com uma cara de cansaço, me explicou que a batida foi muito forte. Foi instantâneo. Ela não sofreu. E eu, por um instante, me agarrei a essa ideia. Ela não sofreu. Mas e eu? Os dias seguintes foram um borrão. Velório, enterro, abraços forçados, olhares de pena. Eu me sentia como se estivesse em um aquário, e todo mundo me olhava de fora. Mas eu não estava lá. Eu estava em um lugar escuro e vazio, sem cor. A vida parou. A rotina que eu tanto desprezava, eu queria de volta. Queria o seu Zé me dando bom dia, o metrô lotado, a pizza de calabresa. Mas tudo perdeu o sentido sem a Carol. Eu voltei para o apartamento, e o silêncio era ensurdecedor. Cada canto da casa tinha uma lembrança dela. A caneca dela no escorredor, o livro que ela estava lendo na cabeceira, o cheiro dela nas almofadas. Eu peguei a camiseta favorita dela, aquela que ela usava para dormir, e enfiei a cara nela. O cheiro de amaciante, misturado com o perfume dela, me fez chorar. Um choro de desespero, de saudade. No primeiro dia, achei que estava enlouquecendo. Eu estava no quarto, deitado na cama, e juro que ouvi a voz dela, sussurrando o meu nome. Léo. Eu me levantei e procurei por todos os cantos. Carol, é você? Nada. O apartamento estava vazio. Apenas eu e a minha loucura. Eu me agarrei à ideia de que era só o luto. A mente prega peças na gente. O corpo está cansado, a alma está vazia. Mas não parou por aí. Na segunda noite, eu estava na sala, assistindo um filme sem prestar atenção. De repente, a TV desligou sozinha. A tela ficou preta, e a única coisa que eu ouvia era o barulho do meu próprio coração batendo. Eu pensei, ok, Léo, a TV está com defeito. Calma. Eu tentei ligar de novo, mas não funcionava. Foi quando ouvi o barulho de louça na cozinha, como se alguém estivesse lavando pratos. O coração gelou. Eu me levantei, e fui devagar para a cozinha. As luzes estavam apagadas, a torneira fechada. Nenhum sinal de que algo tinha acontecido. Mas na pia, havia um copo. Um copo que estava limpo e seco em cima do escorredor, agora estava molhado e com algumas gotas de água, como se tivesse acabado de ser lavado. Eu comecei a me questionar. Será que estou dormindo de olhos abertos? Será que estou sonâmbulo? As noites se tornaram um pesadelo. Eu deitava na cama, e sentia a cama afundar, como se alguém estivesse deitado do meu lado. Um peso invisível, mas real. Eu sentia o cheiro dela, o perfume de flores que ela usava.
Acordava no meio da noite, e via o vulto de uma pessoa em pé, perto da porta do quarto. Um vulto escuro, mas eu sabia que era ela. Os cabelos bagunçados, a altura, o jeito de ficar de lado. Eu me encolhia debaixo das cobertas, o coração na garganta. Carol, é você. O vulto sumia. E eu ficava lá, na escuridão, sem saber o que fazer. Uma semana depois, as coisas pioraram. Eu estava na sala, no sofá, e vi a TV ligar sozinha. A tela estava cheia de chuvisco. De repente, a imagem se formou. Era a gente. Eu e a Carol, no nosso primeiro aniversário de namoro. A gente estava no Parque Ibirapuera, sentados na grama, e ela estava sorrindo, um sorriso enorme, com os cachos voando com o vento. Eu peguei o controle e tentei desligar, mas não funcionava. A imagem congelou. O rosto dela ficou sério, e os olhos, tão cheios de vida, me olharam de um jeito frio e sem brilho. A boca dela se moveu, e uma voz sussurrou, rouca e assustadora: "Eu tô com saudades." Eu gritei. A TV se desligou com um estalo alto, e a sala voltou a ficar escura e silenciosa. Eu comecei a ter medo do meu próprio apartamento. Do meu próprio lar. O lugar onde eu e a Carol construímos nossa vida, agora era minha prisão. O medo de dormir, de ficar sozinho. A rotina se desfez, e eu comecei a me afastar das pessoas. Meus amigos ligavam, mas eu não atendia. A mãe da Carol, que estava tão arrasada quanto eu, vinha me visitar, mas eu me escondia. Eu não queria que ninguém me visse assim. Destruído. Louco. A mãe da Carol, por sinal, me ligou na noite anterior. Ela parecia estar mais calma, mais controlada. Ela me disse que encontrou uma caixa de pertences da Carol, e que queria me entregar. Ela me convidou para ir à casa dela, mas eu inventei uma desculpa. Não tinha coragem de sair de casa. Então, ela me disse que deixaria a caixa na portaria do meu prédio. E eu, com o coração apertado, concordei. Horas depois, a portaria me ligou, me avisando que a caixa estava lá. Eu desci, e peguei a caixa. Era uma caixa de sapatos velha, e por fora, a Carol havia escrito memórias. Eu levei a caixa para o apartamento e a coloquei em cima da mesa de centro. Fiquei um bom tempo encarando, com medo de abrir. Medo de todas as lembranças que estavam lá dentro. Medo de sentir a dor de novo. E foi aí que o cheiro chegou. Aquele cheiro familiar, do perfume dela. Eu fechei os olhos, e por um instante, me senti em paz. Era como se ela estivesse lá. A saudade, o luto, tudo misturado com a sensação de ter ela por perto. Eu abri os olhos, e o cheiro sumiu. Mas, no canto da sala, perto da TV, havia um vulto. Um vulto familiar. Carol. Minha voz saiu em um sussurro. Você está aqui. O vulto se moveu. E a TV, que estava desligada, se ligou sozinha novamente. A mesma imagem, a do parque. E no canto da tela, em um canto escuro, vi um vulto. Era a Carol. Ela estava nos olhando, sorrindo. Mas o sorriso era frio. E o ar da sala ficou gelado. A imagem do parque sumiu, e deu lugar a uma imagem de uma floresta escura, com árvores secas e galhos retorcidos. A voz, de novo, sussurrou: "Me ajuda." E a TV se desligou com um estalo. A caixa de sapatos. A caixa de memórias. Eu a abri, e a primeira coisa que vi foi um álbum de fotos. Fotos nossas, felizes. Em festas, em viagens, na praia. Eu virei as páginas, e as lembranças me invadiram como uma onda. E foi quando cheguei na última página. Uma foto de nós dois. Eu e a Carol. Mas na foto, havia um detalhe. Uma mancha vermelha, no canto. Eu passei o dedo, mas a mancha não saía. Era parte da foto. Eu virei a foto, e no verso, a Carol tinha escrito com a letra dela, aquela letra redonda e caprichada: "Um dia, a gente vai contar a nossa história para os nossos filhos. Uma história cheia de amor, de risadas. Uma história que nunca vai ter um ponto final." Eu fechei o álbum, e o meu coração estava acelerado. Eu estava perdido, confuso. Eu queria entender. O que está acontecendo? A Carol está me procurando. Por quê? Porque ela não me deixa em paz. A resposta veio de uma forma que eu não esperava. Uma mensagem de texto. De um número desconhecido. Não foi um acidente. Eu te avisei. Ela não te amava. E agora, ela está te procurando. E não vai parar até te encontrar. Ele te disse. O coveiro, ele disse. E a mensagem terminou com uma foto. A mesma foto do álbum, com a mancha vermelha. Só que agora, a mancha era maior. E em cima dela, estava escrito com sangue: "Acabou. Ele está esperando." Eu olhei para a foto. A mancha parecia ter a forma de uma mão. Uma mão que estava me chamando. E a TV se ligou de novo, e a imagem, dessa vez, era a do cemitério. A voz sussurrou: "Ele está vindo. Me ajude. Corra." A TV desligou. E a porta do apartamento se abriu com um rangido lento. Então, agora eu te pergunto: o que você acha que aconteceu?
A Carol está me chamando por causa de algo que ainda não me disse? E essa mensagem? Quem a enviou? Mais do que isso, o que ele quer dizer? O coveiro, que ele se refere na mensagem. Quem é ele? O que ele sabe? E essa mão? Aquele sangue na foto? Seria a mão do assassino? E a porta, que se abriu sozinha? O que está por vir? Me diz o que você pensa sobre tudo isso nos comentários. Eu preciso de ajuda para juntar todas as peças e descobrir o que realmente está acontecendo. Sabe, eu nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, de espírito que volta, nada disso. Para mim, a vida era uma linha reta. Você nasce, vive, e quando morre, acabou. Ponto final. Mas aí, a vida resolveu me dar uma rasteira e me mostrar que tem umas curvas nessa estrada que a gente nem imagina. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, e é sobre isso que eu quero falar. Não é uma história de terror dessas de filme, com monstro e gritaria. É algo mais íntimo. E eu acho que a gente só entende de verdade quando passa por isso, quando a gente vive na pele. E eu vivi. A história que eu vou contar pra vocês aconteceu aqui mesmo, em São Paulo, na Zona Leste, pra ser mais exato, no meu bairro, perto da rua Tuiuti, no Tatuapé. A gente cresceu aqui, sabe? Eu, minha irmã, o Caio, o Murilo, a gente era a gangue do Tatuapé. A gente se conhecia desde criança, brincava na rua, jogava bola no campinho de terra batida, tomava açaí na praça e conversava até tarde na rua. E o Caio? O Caio era especial. Ele era o mais tranquilo da turma, o cara que sempre tinha uma piada na ponta da língua, o que a gente podia contar pra tudo. Ele era o tipo de pessoa que te abraça e parece que o mundo para, sabe? Ele era meu melhor amigo. A gente se falava todo dia. Se não pessoalmente, era pelo WhatsApp, áudio de 2 minutos, foto boba, e aí, viado, tudo certo. Nossa rotina era essa. A gente tinha um ritual. Toda sexta-feira, depois do trabalho, a gente se encontrava na praça e ia comer um pastel de feira e tomar um caldo de cana. Era sagrado. E a gente falava de tudo, trabalho, família, namorada, até de política, que a gente nem entendia muito. E foi numa dessas sextas-feiras, no comecinho de 2024, que tudo mudou. Na verdade, não mudou de uma vez, foi uma coisa sutil, que a gente só percebeu depois, quando a poeira baixou e a gente começou a juntar os pedaços. Caio vinha se queixando de umas dores de cabeça, tontura, umas coisas meio estranhas. Ele falava que devia ser estresse, muito tempo no computador, essas coisas. Eu, como um bom amigo, insistia para ele ir no médico, mas ele só falava que ia amanhã, que depois de amanhã, que estava melhorando. E a gente acreditava. Até que um dia, a gente não teve mais depois de amanhã. O Caio teve um AVC. Um AVC fulminante. Ele não sentiu nada, não teve tempo de pedir ajuda. Ele simplesmente não acordou no sábado de manhã. Foi a mãe dele, a Dona Maria, que o encontrou no quarto. Um ataque do coração fulminante, foi o que disseram. A gente ficou em choque, sem chão. O Caio tinha só 25 anos. O velório foi pesado. Um monte de gente, todo mundo sem entender. Eu, o Murilo, a gente ficou um tempão só olhando pro caixão, sem conseguir falar. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Do cheiro de flor, do rosto inchado de tanto chorar da Dona Maria, do silêncio que se instalou na sala quando a gente finalmente parou de chorar. A gente não conseguia acreditar. E aí, a vida seguiu, como tem que seguir, né? A gente tentou voltar pra nossa rotina. Eu, Murilo, a gente se falava, se via, mas o Caio não tava mais ali. O lugar vazio na mesa do bar, o grupo do WhatsApp sem as piadas dele. A gente tentou, mas era difícil. Eu tentei me manter ocupado, voltei a trabalhar, a ir pra academia, a sair com a galera. Mas a vida parecia ter perdido um pouco do brilho. E foi aí que as coisas estranhas começaram a acontecer. No começo, eu achei que era coisa da minha cabeça, que eu tava triste, que a saudade tava me fazendo ver coisa onde não tinha. A primeira vez foi no meu apartamento. Eu tava deitado na cama, tentando dormir, quando ouvi um barulho na sala. Um barulho de chinelo arrastando no chão. Mas não era um barulho qualquer, era um barulho que eu conhecia, o barulho do chinelo do Caio, aquele que ele arrastava quando andava, sabe? Eu me levantei, fui pra sala, acendi a luz, e não tinha nada. Absolutamente nada. Eu me convenci de que tinha sido a minha imaginação. Mas aí, aconteceu de novo. E de novo. Depois do primeiro susto com o chinelo, comecei a ficar mais atento, a prestar atenção em cada barulho, em cada sombra. O meu apartamento não é grande, mas a gente tem uns vizinhos barulhentos, então eu pensei, talvez seja só o vizinho, fazendo barulho. Mas o barulho do chinelo era inconfundível. Era o mesmo som que eu ouvia quando Caio ia na minha casa, abria a geladeira e pegava uma cerveja sem pedir. Era um som que me trazia uma nostalgia, mas agora me trazia um calafrio. Mas as coisas não pararam por aí. Eu comecei a sentir o cheiro dele. Eu sei que parece loucura, mas é a verdade. De vez em quando, do nada, eu sentia o cheiro do perfume que ele usava, aquele que ele comprava no free shop quando viajava. Um cheiro de madeira, de canela,
que grudava na gente quando a gente abraçava ele. Era um cheiro que me trazia uma memória tão forte que eu chegava a sorrir, e aí a tristeza batia de novo, porque a gente se lembrava que ele não estava mais ali. Mas o cheiro vinha e ia, como se fosse um suspiro. Era uma coisa que me deixava maluco. Eu perguntava para minha irmã, para minha mãe, vocês estão sentindo isso? E elas respondiam, sentindo o quê, filho? E eu não falava mais nada. Eu não queria que elas achassem que eu tava ficando louco. E a rotina da gente? A rotina do luto. A gente tenta se apegar às coisas que nos lembram a pessoa, mas ao mesmo tempo a gente precisa se afastar para não doer mais. O luto é um bicho esquisito, né? Ele te assombra e te abraça ao mesmo tempo. Eu comecei a evitar a praça onde a gente se encontrava. Evitava a feira de domingo. Evitava o bar onde a gente tomava cerveja. E evitava o Murilo, porque toda vez que a gente se encontrava, a gente falava do Caio. Eu comecei a me isolar. Minha mãe ficava preocupada, perguntava se eu estava comendo, se eu estava dormindo. Eu dizia que sim, mas na verdade, eu passava as noites em claro, ouvindo o barulho do chinelo e sentindo o cheiro de madeira. E foi em uma dessas noites que aconteceu a coisa mais estranha de todas. Eu estava na sala, assistindo televisão, quando a campainha tocou. Eu olhei no relógio, era mais de meia-noite. Quem diabos tocaria a campainha a essa hora? Eu me levantei, fui até a porta e olhei pelo olho mágico. Não tinha ninguém. Eu pensei, talvez seja algum vizinho bêbado, se enganou de apartamento. Mas a campainha tocou de novo. E de novo. E de novo. Era um toque insistente, como se a pessoa estivesse com pressa. Eu me afastei da porta, o coração batendo forte no peito. Tentei me acalmar, racionalizar. É o vizinho, com certeza. Amanhã eu falo com ele. Mas o toque da campainha parou e um barulho estranho começou na janela da cozinha. Eu me virei, assustado, e vi a persiana balançando, como se alguém estivesse batendo nela. Eu fui até a cozinha, a persiana continuava balançando, mas não tinha vento, a janela estava fechada. Eu olhei para baixo, e o barulho de chinelo arrastando, que eu já estava acostumado a ouvir na sala, agora estava vindo da cozinha, perto da janela. O cheiro de madeira, de canela, estava mais forte do que nunca. Eu fechei os olhos, respirei fundo, e quando abri de novo, vi uma sombra na janela. Não era uma sombra escura, era mais como se fosse uma neblina, uma fumaça com o formato de um corpo. Eu gritei. Não era um grito de terror, era um grito de pavor misturado com espanto. Eu me encolhi na parede, o corpo tremendo, e a sombra começou a se mover. Era uma forma esguia, parecida com o corpo de um homem, alto, magro, igualzinho ao Caio. A forma parecia estar apontando para o quintal do vizinho. Eu não conseguia entender. O que ele estava tentando me dizer? Eu estava confuso, com medo, e ao mesmo tempo, curioso. Depois daquele dia, as aparições ficaram mais frequentes. A sombra aparecia na janela, apontando para o quintal do vizinho. Eu, claro, estava completamente apavorado, mas também estava curioso. O que diabos estava acontecendo? Eu passei a observar o vizinho, um senhor de uns 60 anos, Senhor Adolfo. Ele era um cara calmo, aposentado, que gostava de cuidar do jardim. A gente não se falava muito, só um bom dia aqui e ali. E o Caio também não falava muito com ele. Então por que ele estava me mostrando o quintal do Senhor Adolfo? Eu comecei a investigar, a fuçar nas redes sociais, a procurar notícias, mas não encontrei nada de estranho. O Senhor Adolfo era só um vizinho. Mas a sombra continuava a aparecer, noite após noite, me mostrando a mesma coisa. Eu me sentia como um detetive de um filme de terror, tentando decifrar um mistério que ninguém mais parecia ver. A minha vida se transformou em uma investigação. Eu passei a acordar no meio da noite para ver se a sombra aparecia, passei a tirar fotos do quintal, a anotar cada detalhe. Eu me sentia completamente sozinho nessa loucura. O Murilo, minha irmã, meus pais, todos eles achavam que eu estava ficando maluco. Eu tentei contar para minha mãe, ela me abraçou, disse que a dor da perda era assim mesmo, que a gente via e ouvia coisas, que era normal. E eu comecei a achar que talvez fosse isso mesmo, que eu estava imaginando tudo. Mas aí, a sombra me mostrou mais uma coisa. Era uma noite de sexta-feira, a noite que a gente se encontrava. Eu estava no meu quarto, olhando para a janela, quando a sombra apareceu de novo. Ela estava mais forte, mais definida. A forma parecia estar segurando alguma coisa. Era um objeto comprido, retangular, uma tábua. E a tábua estava com umas manchas escuras, como se fossem sangue. Eu me aproximei da janela, o coração batendo mais forte do que nunca, e a sombra apontou para o chão do quintal do Senhor Adolfo. Eu vi um buraco, um pequeno buraco, perto da cerca. Eu não sabia o que aquilo significava, mas tinha que descobrir. A sombra se dissolveu no ar, o cheiro de canela se foi, e o apartamento ficou silencioso. A campainha não tocou, a persiana não balançou. Eu me senti sozinho de novo. Mas dessa vez, a solidão me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Eu precisava descobrir o que estava no quintal do Senhor Adolfo. No dia seguinte, eu fui até a casa dele, inventei uma desculpa, pedi para pegar uma bola que tinha caído no quintal.
Ele me deixou entrar, mas ficou me observando de perto. Eu peguei a bola, mas não consegui me aproximar do buraco. Eu precisava de um plano melhor. Foi aí que eu me lembrei de uma coisa que o Caio me contava quando era criança. Ele tinha uma caixa de tesouros enterrada no quintal, perto do muro. Ele me prometeu que quando a gente fosse adulto, a gente ia desenterrar a caixa e ver o que tinha dentro. Ele falava que tinha uma carta lá dentro, um segredo que ele queria me contar quando a gente fosse mais velho. Aquilo parecia uma loucura, mas a gente era criança, né? A gente acreditava em tudo. Eu pensei, será que? Eu esperei a noite cair e pulei o muro. Eu não sei onde eu arrumei coragem para fazer aquilo. Eu andei pelo quintal do Sr. Adolfo, o coração na boca, e encontrei o lugar onde a sombra tinha apontado. Eu comecei a cavar com as mãos, com um pedaço de pau, com o que eu encontrava. E aí, a pá bateu em algo duro. Era uma caixa de madeira, mas não era a caixa de tesouros do Caio, era uma caixa maior. Eu me senti tonto, com uma sensação de que as coisas estavam se encaixando, mas ao mesmo tempo, que eu estava entrando em um pesadelo. Eu abri a caixa, e dentro dela, eu encontrei um objeto. Era um taco de beisebol, um taco de madeira com umas manchas escuras, como se fossem sangue. E do lado do taco, um papel dobrado. Eu peguei o papel, desdobrei, e era a carta do Caio. Não era um segredo de criança, era algo que ele tinha escrito no dia da morte dele, uma carta de despedida, contando que ele tinha descoberto que o pai dele tinha sido assassinado, e que a culpa era do Sr. Adolfo, o vizinho, que ele tinha o assassinado para roubar o dinheiro dele, e que ele tinha enterrado o corpo no quintal. A carta dizia que ele ia confrontar o Sr. Adolfo, e que se ele não voltasse, eu deveria procurar a caixa. Ele me pedia para procurar por um artefato, um taco de madeira, que ele tinha pego como evidência. E a carta terminava com uma frase que me deixou de cabelo em pé. Não fique com medo, meu irmão, é só eu. O amor que sinto por você é mais forte do que a morte. A carta era um pedido de ajuda. E o Caio, o meu melhor amigo, estava ali, me guiando, me ajudando a desvendar a verdade. A sombra na janela não era um fantasma, era o Caio, me dizendo que o pai dele não teve um AVC, que ele tinha sido assassinado. E que o assassino estava do nosso lado, todo esse tempo, fingindo ser uma pessoa comum, um vizinho que cuidava do jardim. Mas se o pai dele tinha sido assassinado e enterrado no quintal, por que o Caio não falou nada para a polícia? O que ele estava tentando me mostrar com aquele buraco? O que o Caio estava me dizendo com a carta, com o taco de beisebol, com a sombra na janela? E por que o Caio estava me pedindo ajuda, se ele não estava mais aqui? É engraçado como a gente só se dá conta do que realmente importa quando a tragédia bate na porta. A gente vive a vida no automático, sabe? Acorda, trabalha, come, dorme. E de repente, o mundo para. O meu parou no dia que a Marcela desapareceu. A gente morava em Ouro Preto, uma cidade que parece ter parado no tempo. As ladeiras, as igrejas barrocas, a neblina que desce no final da tarde. Tinha dias que eu me sentia num filme. E era ali, no meio daquela beleza histórica e um pouco melancólica, que a gente construiu a nossa vida. Eu sou guia de turismo, adoro contar as histórias da cidade, os causos, as lendas. A Marcela era artista plástica. Ela pintava o mundo de um jeito que só ela via. As telas dela eram como janelas para uma outra realidade, coloridas, cheias de vida. A gente se completava, sabe? Eu com as minhas histórias do passado, ela criando a arte do futuro. Mas como eu disse, o mundo parou. E o que era para ser mais um dia comum, se tornou o início de um pesadelo. A Marcela foi para Ouro Preto do Sul, para uma exposição. Era para ela voltar no dia seguinte, mas não voltou. No começo, eu não me preocupei. Ela era meio avoada, podia ter perdido o ônibus, ou o celular podia ter descarregado. Mas a noite chegou, e nada. No dia seguinte, a mesma coisa. Aí a gente começa a se desesperar, a ligar para todo mundo, a procurar por cada canto da cidade, a espalhar fotos dela por aí. A gente se agarra a qualquer fio de esperança. A polícia de Ouro Preto, para ser honesto, não parecia levar a sério. Mulher adulta, deve ter ido para outro lugar, logo volta. Eles diziam. Eu, por outro lado, sentia um nó no estômago, uma angústia que não me largava. Eu conhecia a Marcela. Ela não era de sumir sem avisar. As semanas se transformaram em meses. A casa, antes cheia de risadas e o cheiro de tinta a óleo, agora era um túmulo. O ateliê dela, intocado. Os pincéis, as telas, as tintas, tudo ali, esperando por ela. Eu me recusava a mexer em qualquer coisa. Era como se, mantendo tudo no lugar, eu estivesse mantendo a esperança de que ela voltaria. O luto é uma coisa estranha. Primeiro, vem a negação. Você não acredita no que está acontecendo. Depois, a raiva. Raiva da polícia, do destino, de si mesmo. E então, o desespero. Você se afoga em um mar de incertezas, de e se, de onde ela está. E é aí que a gente começa a ver coisas, a ouvir coisas. Eu comecei com as alucinações. Ouve a voz dela me chamando de meu amor de longe, o som da campainha tocando à noite, a silhueta dela na janela quando eu olhava de relance.
Minha cabeça, meu corpo, minha alma, tudo estava implorando pela presença dela de volta. Eu sei, parece coisa de louco, mas para quem vive isso é a única coisa que você tem para se segurar. A única esperança. E eu me agarrei com todas as minhas forças. Teve um dia que eu estava limpando o ateliê, uma coisa que eu tinha evitado por meses. Eu precisava de um fôlego, um recomeço. Enquanto eu varria, um bilhete caiu de trás de um quadro. Era a letra da Marcela, e dizia: se algo acontecer comigo, vá até a ladeira do santuário, procure pela pedra que chora e lá você vai achar a resposta. A pedra que chora era como a gente chamava um ponto turístico na cidade, uma rocha com uma nascente que escorria por ela, parecendo lágrimas. Era um lugar que a gente sempre ia para conversar, para namorar, para simplesmente ficar em silêncio e sentir a natureza. Eu peguei o bilhete, meu coração batendo forte no peito. Não era uma coincidência, era um sinal, um pedido de ajuda. Eu sabia que precisava ir até lá. Cheguei de noite, já sem a luz do sol, o que tornava tudo ainda mais bizarro. A neblina tinha descido e o cheiro de mato molhado dominava o ar. Eu parecia um louco tateando a pedra, procurando alguma coisa. Foi quando vi uma fenda, bem pequena, perto da nascente. Dentro tinha um pedaço de tecido e um papel dobrado. Eu peguei as duas coisas com pressa. O tecido era do vestido que a Marcela estava usando no dia que foi para Ouro Preto do Sul. O bilhete dizia: ele mentiu para mim. Ele me queria para ele e não aceitou minha recusa. Ele vai tentar me matar, eu sei que ele vai. Você precisa contar a verdade sobre o que ele fez. Me salve. Ele? Quem era ele? A nota não dizia. Eu não sabia quem procurar, o bilhete não tinha mais informações e nem o que fazer com aquilo. Eu estava perdido, mais uma vez. Mas a partir desse momento, as alucinações se tornaram mais presentes, mais realistas. Eu via a Marcela de longe, em um beco escuro, no quintal, na frente da igreja. Ela não sorria, não acenava. Ela parecia triste, perdida. Eu tentava falar com ela, mas era como tentar pegar fumaça com as mãos. Ela sempre sumia antes que eu pudesse sequer chegar perto. Essas aparições, somadas à carta e ao pedaço de tecido, me deram a certeza de que a Marcela não estava morta. Ela estava em perigo, e precisava de mim. Eu precisava ir até a polícia de novo. Mesmo sabendo que eles não levariam a sério. Eu precisava tentar. Fui até a delegacia, e contei a eles sobre a carta e o tecido. O policial ouviu com um sorriso de canto de boca, como se eu fosse um lunático. Ele disse que o tecido podia ser de qualquer vestido, e que a carta podia ter sido escrita por qualquer pessoa. Ele não me ajudou, apenas me fez sentir ainda mais sozinho. Eu me senti humilhado, mas não desistiria. Eu ia procurar pelo assassino, o ele que ela mencionou na carta. Eu passei a observar as pessoas, os frequentadores da cidade, os que eram mais próximos de mim, da Marcela, da gente. Meus amigos, vizinhos, conhecidos. Era tudo um enorme jogo de adivinhação. Aí as aparições da Marcela se tornaram ainda mais reais. Em uma noite, eu estava lavando a louça, e vi o reflexo dela na janela da cozinha. Eu me virei, e ela estava lá, no meu quintal. Mas dessa vez, ela estava diferente. Suja de terra, com o cabelo bagunçado. Ela estava tremendo, e seus olhos, seus olhos. Eles estavam vazios, sem vida. Eu me joguei contra o vidro, bati no peito, e falei para ela me esperar, que eu estava indo. Eu abri a porta, e ela sumiu. Mas eu senti o frio na espinha, um calafrio que não era só do vento. Ela estava me mostrando algo. Era um sinal. Eu comecei a ter pesadelos. Eu sonhava com a Marcela, em um lugar escuro, sujo. E eu conseguia ver um homem, de costas. Ele ria, de um jeito sombrio. Ele falava para ela ficar calma, que a gente ia se acertar, que ele tinha cuidado de tudo. E eu acordava suado, tremendo, com as palavras ecoando na minha cabeça. Esses pesadelos me davam uma sensação de que eu precisava procurar mais. Eu tinha uma lista de suspeitos na minha cabeça, pessoas que me vinham à mente, mas não tinha nenhuma prova. A polícia não me ajudava, os amigos já me tratavam como um louco. Eu estava sozinho. Até que, um dia, eu estava na rua, e vi um carro conhecido. Era do Gabriel, um amigo da Marcela, que também era artista. Ele tinha sumido da cidade depois que ela desapareceu. Eu o achei estranho, mas não tinha nada que o ligasse ao desaparecimento. Até que eu me lembrei dos sonhos. O homem tinha a mesma voz dele. Não podia ser. Eu me convenci de que estava ficando louco. Mas a semente da dúvida tinha sido plantada. Os dias se tornaram semanas. Eu passei a monitorar o Gabriel. Ele era reservado, sempre com um sorriso forçado. E eu comecei a notar que ele tinha um jeito estranho de olhar para mim. Como se ele soubesse de algo. Numa noite, eu estava no bar, e o Gabriel estava lá também. Ele se aproximou, e me ofereceu uma bebida. Eu aceitei, e começamos a conversar. Ele parecia calmo, mas seus olhos estavam inquietos. Sinto muito pela Marcela, ele disse. Eu assenti, mas não confiava mais nele. Eu não sabia o que fazer, não tinha provas. Mas a Marcela me deu um sinal.
Eu estava lavando a louça, e senti a mão dela no meu ombro. Eu me virei, e ela estava lá, parada no meio da cozinha. Ela estava limpa, usando o vestido azul que ela usava no nosso primeiro encontro. O jardim, ela sussurrou. O jardim. E ela desapareceu. O jardim? Que jardim? A gente tinha um pequeno jardim em casa, mas não tinha nada ali. Era só terra, mato e algumas flores. Eu fui até lá, e comecei a cavar, sem saber o que estava procurando. Eu sabia que estava parecendo um louco, mas eu confiava nela. Eu confiava no meu amor. Eu cavava e cavava, a terra grudando nos meus dedos, a noite caindo. E aí, eu senti algo duro. Eu cavava mais rápido, e encontrei uma caixa de madeira. E, dentro da caixa, uma câmera e um diário. E a última frase do diário dizia: Gabriel me seguiu. Ele me encurralou e ameaçou me matar se eu não voltasse com ele. Eu estava com medo, mas eu não ia deixar ele me vencer. Eu me defendi, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Eu não sabia o que fazer, e então eu o enterrei no nosso jardim. Eu sinto muito. Eu não conseguia respirar. A Marcela não era vítima, era assassina. E ela me pediu ajuda. Ela me pediu para que eu contasse a verdade. E eu percebi que a Marcela não queria que eu a salvasse. Ela queria que eu a salvasse de ser presa. Eu estava parado ali, no meio do meu jardim, com a caixa nas mãos, o diário e a câmera. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas o meu mundo estava escuro. E eu ouvi a voz dela, de novo. Obrigado, meu amor. Eu te amo. E eu senti a mão dela na minha. Foi aí que eu percebi que tudo que ela tinha feito, tudo que eu tinha visto, não era para me assustar. Era para me guiar. Era para que eu encontrasse a verdade, e a ajudasse. Eu não sabia o que fazer. Eu amava a Marcela. Eu não podia simplesmente entregá-la. Eu escondi a caixa, e fui até a delegacia de novo. Eu contei que tinha encontrado a caixa, e que ela estava com o bilhete da Marcela, mas que eu tinha escondido porque ela me pedia para protegê-la. E, claro, o policial não acreditou em mim. Ele disse que eu estava em surto, que eu precisava de ajuda. Eu voltei para casa, e a Marcela estava lá. Não era uma aparição, não era uma alucinação. Era ela, parada na porta, com os olhos vermelhos e as mãos sujas de terra. Você tem que me ajudar, ela sussurrou. Eles estão vindo. Eu não sabia o que fazer. Eu tinha o diário e a câmera com a prova do crime, e a Marcela, que estava viva, mas parecia ter voltado dos mortos. Eu não sabia quem estava vindo. Eu não sabia de quem ela estava com medo. Eu só sabia que eu tinha que a proteger. E eu fiz a única coisa que eu podia fazer. Eu a abracei, e a segurei forte. E eu senti o frio na minha pele, e o cheiro de terra molhada. E eu senti a mão dela na minha. E ela me levou para o nosso jardim. E ela me mostrou o túmulo do Gabriel, e o corpo dele. E ela sussurrou no meu ouvido: você me ajudou a sair da prisão. Agora, ajude a me livrar de tudo isso. Mas enquanto ela falava, eu vi que tinha um bilhete na mão dela. Eu matei Gabriel. Eu estava com medo, mas não podia deixá-lo me controlar. A caligrafia era da Marcela, mas a letra parecia tremida, apressada. E o mais estranho era que parecia ter uma outra caligrafia, por cima da dela, borrada, mas que eu consegui decifrar. Sua história tem um fim. Um fim que você não quer ver. De quem era essa outra caligrafia? A Marcela estava me dizendo para ficar em silêncio. Mas o que ela estava me escondendo? O que ela não queria que eu visse? E foi aí que eu percebi que a Marcela não estava me contando a verdade. Ela estava me contando o que ela queria que eu soubesse. E eu não fazia ideia do que era, mas eu sabia que ela não estava morta, mas também não estava viva. Ela era algo a mais. E eu não sabia se eu estava me apaixonando por um fantasma, ou se eu estava me apaixonando por uma assassina. A Marcela se virou para mim, com um sorriso triste. Eu te amo, meu amor, mas você tem que me deixar ir. Você tem que me deixar em paz. E eu não sabia o que ela queria dizer com aquilo. Eu não sabia quem ela era, e eu não sabia quem ela era para mim. A única coisa que eu sabia era que eu não estava mais em Ouro Preto. Eu estava no nosso jardim, com a Marcela, e a minha vida, a minha rotina, o meu amor. A minha vida inteira tinha se tornado um pesadelo. E eu não sabia se eu estava preso em um labirinto, ou se eu era o monstro que morava no labirinto. E eu sabia que a resposta estava em algum lugar, mas eu não sabia onde procurar. E foi aí que eu ouvi a voz dela de novo. Não era mais a voz da minha Marcela. Era uma voz sombria, fria. Eu te avisei, meu amor. Você me salvou. Agora, eu vou te salvar. E eu não sabia o que isso significava, mas eu sabia que a minha vida tinha se tornado um quebra-cabeça, e eu não tinha a menor ideia de como montar as peças. E o pior de tudo é que, no final das contas, eu não sabia se eu estava enlouquecendo, ou se eu estava no meio de um pesadelo. Seu coração bateu mais forte. A gente sente a mesma coisa. Mas a história não termina aqui. E se as aparições não fossem só dela? E se a Marcela fosse apenas o início de algo muito maior e mais sombrio? O que será que ela está realmente escondendo?
Deixa a sua teoria aqui embaixo. Vamos desvendar juntos o que aconteceu nessa cidade histórica e cheia de mistérios. E assim encerramos nosso episódio de Relatos Reais de hoje. Espero que tenham gostado dos relatos e se assustado. Me conte nos comentários o que vocês acharam do episódio de hoje. E não se esqueça que amanhã à meia-noite tem episódio novo. E, a seguir, deixarei outros 2 vídeos que provavelmente vocês irão gostar. Te aguardo lá. Fui.